teve um óbito. Caiu muito, né? Os casos suspeitos diminuíram, sabe? Melhorou bastante a situação. Aí, à medida que essa situação, né, que vai melhorando a situação epidemiológica, flexibiliza mais, né? Fica mais fácil de voltar. A gente já teve momentos muito mais críticos. Lembrando que Minas Gerais, né, Tadeu, a gente não pode nem comparar com Rio, São Paulo e Manaus, né? Sim. A nossa situação aqui foi muito tranquila, a gente não teve uma casuística grande, né? Graças a Deus estamos passando pela pandemia de uma forma bem mais leve, né? E o problema, acho que vai ter que ver o reflexo da hora que abrir as escolas, né? Também. Pois é. Então, muitos campos de estágio são nas escolas, né, Ana? Tem isso também, né? Tem a questão da reabertura das escolas, asilo, eu acredito que a gente não vai conseguir ir no asilo esse ano. Nem nos asilos que nós fomos em Betim, a gente também não consegue, não. Eu não sei se vocês viram a reportagem lá que tiveram, acho que já tiveram 6 óbitos nos asilos lá de Betim, viu? Foi mais, foi não? Pelo que eu vi, tinha sido mais. Eu vi muito rapidamente a reportagem, mas tinham várias pessoas contaminadas, né? Tinham muitos contaminados, mas óbitos acho que tinham ocorrido 6. Lá na colônia, que é onde eu trabalhava, que tem praticamente um asilo lá dentro, tiveram muitos casos. Muitos casos. A colônia fica em Betim também, né? E na ILPI que a gente faz estágio, lá é paciente muito grupo de risco. Lá a maioria é debilitado. Tem aquela enfermaria lá em cima, vocês lembram? Muito paciente acamado, muito paciente frágil, né? Então, a volta nas instituições de longa permanência, eu acho muito difícil a gente conseguir voltar antes da vacina, deles liberarem antes da vacina sair, viu? Não creio que eles vão liberar, não. Agora, também eu acho que volta fácil, não. Eu acho que também tem uma questão aí que vai pesar muito, é que eu acho que eles vão ter que fazer algumas obras lá naquelas unidades de saúde. Aquelas rosetas sem biombo, sem nada separando os consultórios, entendeu? Aquilo ali não vai poder ficar funcionando daquele jeito, não. Só se for funcionar um consultório só, né? Porque ali, imagina a disseminação de aerosol naquilo ali. Isso aí envolve dinheiro, envolve obra, envolve tempo para fazer esses biombos, envolve recurso financeiro para comprar vidro, pedra, pagar pedreiro, né? Pagar, que eu falo assim, a prefeitura tem, né? Mas está sendo, um custo, né? É um custo, cimento, essas coisas todas. Até que, professor, até que naquela que eu não sei qual, porque eu não sei qual o BS era, mas a do Stefano já tem um pouco de biombo. Onde é E tem um consultório, o do bucomaxila é diferente. É onde funciona o CEL, lembra? O Angola tem o CEL lá, né? Os consultórios do CEL, quando a gente chega lá naquela unidade, aquela unidade a gente é uma unidade mista. Quando a gente chega, assim, que você olha lá, no corredor tem uma placa assim, CEL, que fica do lado direito, que é onde fica aquele consultório que fica endodontista, periodontista, e do lado de cá é a unidade básica. Então, ela é mista, né? Então, ali, realmente, já está
Eu falei para vocês ontem que tem 3 unidades que estão atendendo, né? As urgências. Uma delas é aquela, é a Angola, porque é a que está mais, tem uma condição de estrutura física mais adequada para o momento atual. Então, aquela está funcionando, é uma das que está funcionando. Né? Das 10, pode O falar. Hulk falou que não vai poder assistir a aula hoje, não, porque ele vai estar trabalhando. Tá. Hoje é a apresentação da disciplina, a gente vai discutir algumas coisas, fechar algumas coisas, hoje tá tranquilo, tá? Porque a gente começa mesmo, né? A orientação é para a gente começar mesmo a partir da semana que vem. Mas a gente tem que alinhar uma série de coisas, né? Para o semestre aí. Então, eu creio que, assim, possibilidade tem, mas eu acho que né? Não acredito, setembro eu não acredito que volte, eu acredito que vai ser lá de outubro para frente. E eu acho também que é o mais ponderado, porque a perspectiva é que a vacina chegue final de novembro, né? Então, aí a vacina já está chegando, a situação já vai estar melhor, né? Vocês viram que saiu um tratamento aí também com plasma de cavalo, do cavalo, vocês viram? Meu avô estava falando disso. Ele tá tendo resultados muito bons, tá promovendo cura mesmo de paciente, né? Então, não é só a vacina, né? A vacina é o principal, claro, mas os tratamentos também estão avançando, né? Eles estão pesquisando tratamentos também. Então, eu creio que até o final do ano, a situação vai estar mais tranquila. Agora, eu acho muito, muito difícil voltar, até por causa dessa questão da estrutura física dos consultórios. Né, a gente percorreu praticamente todos os consultórios de Betim. A maioria é aquele sistema de roseta. Esse sistema de roseta agora é a pior situação que tem. É como se aglomerasse um tanto de paciente e ficasse ali gerando aerossol, um em cima do outro, sem proteção, sem distanciamento nenhum, sem proteção nenhuma. Vocês foram naquele lá de Vianópolis? Chegaram aí lá? Um que é já... Não, Vianópolis nós só fomos nas escolas. Lá de Vianópolis, né? Naquela escola que fez o ART, né? Isso, foi essa. Ali, gente, o consultório de Vianópolis, nossa, ele é muito apertado. Muito apertado, é roseta, tem 5 equipos, um colado no outro. Aquele lá, eu acho que é um dos primeiros que eles têm que fazer uma reforma. Então, não é só, eu acho que não é só questão de ter um protocolo, de resolver voltar assim, não. Eu acho que tem uma questão aí de fazer obras mesmo para poder adequar a estrutura física dos consultórios, né? E para isso tem que ter dinheiro, tem que ter, né, recursos. E que estão falando aqui, todo mundo, o que a gente mais ouve na televisão é que a arrecadação caiu, que a arrecadação está caindo, que não tem dinheiro. Então, mas vão ter que fazer essas obras. Vão ter que fazer essas obras porque a expectativa é de que vai aumentar em muita demanda lá, né? Imagina lá, os pacientes ficaram praticamente meio ano, estão há meio ano, né? Porque isso vai estender ainda. Mas já estão há meio ano sem atendimento. Isso vai ter um peso muito grande para o serviço. Eu conversei com o Stefano essa semana, né? E ele tá, né? A gente estava falando sobre isso.
O que todos os pesquisadores da área de saúde bucal coletiva estão falando é isso, o impacto muito grande em termos de necessidades que estão ficando acumuladas aí. Uma criança que estava com uma lesão de cárie ativa lá em março e que não foi atendida, isso já virou um tratamento endodôntico, né? Então, vamos ter muita demanda. Eu creio que, pós-pandemia, eles vão ter que ampliar o serviço de saúde bucal também, viu? E odontologia tem uma coisa, né? Lesão de cárie, se não for atendida precocemente, ela vai evoluindo e uma lesão que era classe 1 vira classe 2, o dente fratura vira uma restauração metálica, né? Vai só complicando o quadro, né? Então, a demanda, ela continua, né? Independente de ter Covid, não ter Covid, as doenças bucais estão lá, estão progredindo, né? A doença periodontal está evoluindo, né? Tem alguns artigos já na literatura falando dessa situação mesmo, pós-pandemia, né? Que vai ter isso, né? Vai ter muita necessidade acumulada para ser tratada. E até no consultório particular, eu estou vivenciando isso. Hoje eu tive que ir no consultório de manhã, tive que ir no consultório não, agora à tarde eu fui no domicílio atender uma paciente. Porque as pessoas vão protelando o tratamento, mas chega uma hora que não tem como fugir mais, né? Então, agora já os pacientes estão começando a entrar nessa fase. Estão precisando de atendimento odontológico. E isso no serviço público, o impacto é bem maior, né? Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela com o nosso cronograma, tá? Em relação às adequações do portfólio, ficaram todas entendidas, está tudo ok, né, gente? Eu vou postar no AVA, tá? E vou mandar para a Ana Cláudia também os arquivos para vocês poderem já ir fazendo o portfólio, né? Esse semestre vai ser bem mais simples, tá? Porque a gente também está com muita demanda. Para nós, professores, as demandas aumentaram em muito também, né? Então, a gente precisa simplificar mesmo, fazer uma coisa bem mais objetiva. Arthur, boa noite. Boa noite, Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, e você? Voltou a trabalhar? Meu nome é Trabalho, Arthur. Aqui, Arthur, deixa eu te perguntar. Eu não participei, né, do estágio de ontem, fiquei com uma dúvida que o pessoal está mostrando aí para mim, mas é o seguinte, essa ficha, você quer que a gente imprime? É para fazer tipo essa ficha? Você pode explicar para mim, por gentileza? Posso. Bom. Isso, professor. Aqui é a Larissa, tudo bem? Tudo bem, Larissa? Joia. Que a Ana Cláudia até explicou para a gente, né? Mas algumas pessoas, igual eu, Alexandra, outras pessoas que trabalhavam à tarde, não conseguiu assistir. Aí só pode reforçar as informações? Se eu vou abrir o arquivo aqui de novo, tá? Que aí a gente entra e fala sobre isso de novo. E quem assistiu ontem, se tiver alguma dúvida, aproveita para tirar. Vamos Obrigada. lá. Eu abri aqui. Portfólio, orientações. Não mudou muita coisa no portfólio. Uma alteração. Peraí, eu tenho que compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Não mudou muita coisa no portfólio. Tá? As alterações que eu fiz foram aí nos objetivos, né? Eu acrescento, porque a gente vai trabalhar muito
com dados da web. Tá? Até, né, enquanto a gente estiver aí nesse modo remoto de aula, então a gente vai trabalhar muito com os dados da web. Então, eu mudei aqui o objetivo, tá? Colocando, né, além do campo de estágio, o que a gente vai ter também informações publicadas na web. Né? Então, por exemplo, no outro estágio, que é estágio de gestão do SUS, né? Muitas informações que a gente vai precisar para fazer nosso planejamento, a gente vai conseguir na internet. Dados, né, do serviço, também a gente consegue na internet. Né? A prefeitura tem que lançar toda a produção odontológica, tudo que foi feito, tá? Nas bases de dados do SUS, no DataSUS, né? E agora tem o eSUS. Então, muitas informações que a gente precisa vão estar disponíveis na web e a gente vai buscar essas informações lá, e isso vai ser muito bom, inclusive, em termos didáticos para vocês, que vocês vão aprender, né, a trabalhar com essas bases de dados do serviço. Né? A gente também está aí com a disciplina de TCC, que vocês vão começar agora. Isso vai ser bom, né, porque vocês podem, inclusive, ter alguma ideia de desenvolver um TCC com dados secundários, dados que estão lá disponíveis no DataSUS, no eSUS, né? Então, você tem dados lá sobre, primeiro, consulta odontológica, tratamentos finalizados no serviço, tem muita coisa lá que pode ser explorado. Então, a gente vai, né, trabalhar muito com a web, e aí eu acrescentei nos objetivos, porque estava só o campo de estágio presencial, né? Então, agora muda um pouco. E aí, a principal mudança é na questão dos registros, tá? Então, antes, o portfólio, né? A gente deixava muito, assim, vocês expressarem a percepção de vocês em relação ao estágio, né? Ele não tinha um limite de páginas, a gente deixava em aberto, que era uma outra situação. Né? Agora, tem coisas que não fazem sentido. Então, eu sintetizei, fiz uma coisa bem mais objetiva, tá? E eu coloquei esses quadros. Né? Então, por exemplo, hoje, né? Hoje é que dia mesmo? 27 ou 28? 27. 27. Então, vamos preencher lá o de hoje. Hoje é uma atividade pré-estágio, né? Apresentação da disciplina, 27/8/2020. Tá? Então, vocês vão colocar, né? Nessa atividade de hoje, a data, o horário, 9 horas. Opa, esse H não pode ser maiúsculo, ele tem que ser minúsculo. Aqui o tema. Discussão, né, do cronograma e o portfólio. Ao final, vocês vão colocar, se vocês acham que o objetivo foi alcançado, os objetivos, né, que é mais de um, foram alcançados na aula, ou se precisa uma nova reunião para discussão, ou se precisou. Né? E aqui, fazer suas considerações finais. Tá? Em 3 linhas, uma coisa bem objetiva. Né? Então, por exemplo, no final dessa aula de hoje, você pode falar, a aula... O Marco Túlio, mas é para a gente imprimir essa folha, para a gente fazer esse quadro aí. Nesse momento, vocês vão mandar para mim por e-mail. Quando houver o retorno, aí você vai guardar, fazer, salvar seu arquivo, esse é o seu portfólio. Tá, então, mas eu posso copiar desse jeitinho aí, né? Desse jeitinho que está aí. Pra gente. Oi? O quê?
O professor vai Professor. enviar o esboço pra gente. Esse esboço aí. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Você vai ter esse arquivo. Aqui, ô, Alexandra, você vai trabalhar com esse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. É esse arquivo. Ô, Tá? professor, Oi. é a mesma coisa que a gente fez nos outros semestres, porém com as alterações que você fez, né? Exatamente, só que agora vai tá bem mais simples, né, Dorothy? Aham, Ele bem tá melhor. bem curtinho, tá? Então, assim, é preencher isso aqui, ó. E aqui em 3 linhas você vai fazer suas considerações. Então, você pode falar aqui, por exemplo, a aula trouxe um novo modelo de portfólio que achei, ou que, né, que achei que podia ser maior, enfim, você vai fazer suas considerações. Aí no final você vai marcar a data e a gente entrega. Lá no final do semestre, a gente faz a nossa reuniãozinha, não vai ter confraternização, né? Não tem salgadinho, não tem refrigerante, nada daquilo que a gente fazia. A gente vai, e aí vocês vão me mandar por e-mail. Ah, entendi. Entendeu? Aí a pergunta da Alexandra. Vai ter que entregar impresso? Olha, se por acaso a gente tiver presencial lá em dezembro, aí entrega impresso. Se não, vai ser por e-mail mesmo e depois, quando voltar às aulas, entrega ele impresso. Tá? Ok. Então, gente, você faz, Alexandra, e deixa salvo. Vai salvando, deixando, depois te entrega, tá? Agora, outra coisa, o pessoal estava comentando que tem que fazer um print da tela no final. Só acontece que essas outras aulas aí do outro dia, do outro portfólio, eu não vou assistir, né? Vou assistir esse aqui. Como é que fica essa questão do print da tela aí? Seu áudio falhou, fala de novo. Desculpa. O print da tela final, como que vai ficar para a gente que vai assistir gravado? Alexandra, não tem problema você dar print na tela gravada. Acabei de comentar isso com a Ana Cláudia. Porque, no meu entendimento, quando a gente grava e disponibiliza a aula para vocês, é para você assistir no outro horário, se você não puder assistir no horário que a aula aconteceu, concorda? Senão não teria nem sentido a gente gravar, postar lá, não pode ver a aula depois, vai. Né? Então, eu acho, não tem problema nenhum você postar. Eu assisto, a hora que eu assistir, eu vou ao final, eu printo a tela. Isso, você dá o print e coloca lá. Só para mostrar que você, né, assistiu a aula, tá? Teve presente, né? Isso é mais para mostrar que você participou, teve alguma participação. Beleza. É porque eu acho que ser cuidado, né? Eu não posso. Não, isso aí eu acabei de comentar com a Não, Ana. porque eu não escutei, né? Desculpa. Teve até uma discussão lá na faculdade desse negócio, porque o aluno não está assistindo. Eu falei assim, gente, se a gente está gravando a aula, está disponibilizando para o aluno, é porque a gente está entendendo que ele vai poder assistir essa aula em outro momento, né? Concorda? Concordo, obrigada, professor. Eu não Eu escutei acho você que falando com a Ana. Eu acho que isso para vocês, né, talvez um aspecto, eu acho que tudo na vida tem seu lado bom. Talvez um aspecto bom desses estágios agora acontecerem dessa forma é justamente isso, né? Porque vocês estão podendo trabalhar e depois assistir às aulas gravadas. Né? O ideal é que todo mundo pudesse estar presente aqui, mas a gente sabe, né, se vocês tivessem disponibilidade para fazer a aula em qualquer horário, a maioria de vocês com certeza ia estar fazendo o curso diurno, né? Que é mais tranquilo, claro. Mas eu, particularmente, eu sei muito bem,
né? Eu entendo muito bem que a realidade de vocês estão trabalhando e estão fazendo o curso, e até os admiro muito em relação a isso, que eu acho, né, que é um curso pesado, estão se esforçando para fazer. Então, isso não tem problema, Alexandra, isso não vai ter problema, sabe? Assim, acho que você pode ficar super tranquilo em relação a isso. Tá? E da minha parte também, eu defendo, né, inclusive, que haja essa flexibilização, sim, que os alunos possam assistir à aula, né, em outro horário, aqueles que não puderem assistir de forma síncrona, né, no momento que ela está acontecendo. Claro que é melhor, porque assim, você vai discutir suas dúvidas, você vai interagir com o professor, com os outros colegas, eu acho que a melhor situação é essa. Mas, se não for possível, e aí eu acho que a gente tem que considerar também que a gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? Então temos que flexibilizar. Ok? Ok. Bom, então, entendeu, Larissa, Obrigada. direitinho? Ajudou. Sim, muito obrigada, ajudou demais. E realmente essa possibilidade aí de assistir a aula posteriormente para quem trabalha foi muito bom. Vai ser de muito valia e até para não atrasar a nossa formatura depois, a gente ter que fazer esses estágios posteriormente, né? Como a gente Sim. comentou, claro que é uma situação atípica, mas nesse momento essa é a vantagem, né? Vamos ver, vamos pegar o lado bom da coisa, né? Vamos pensar no lado bom, né? Porque o lado ruim chega de pensar, né, Larissa? Vamos pensar nas coisas boas. Isso. Esse SARS-CoV está precisando tomar o rumo dele embora para a gente voltar à nossa vidinha normal. Bom, então, gente, a disciplina lá de gestão do SUS, eu vou postar a aula para vocês, tá? No AVA, assim que eu tiver acesso a ela. Então, vocês vão poder ver o que eu já comentei, todo o cronograma, e hoje, né, essa semana eles pediram para a gente passar para vocês o cronograma, discutir as questões do estágio. Então, como vocês estão vendo, a partir de agora, né, vocês vão ter, os estágios vão ficando mais frequentes, vão aumentando o número de estágios por semestre. Vocês vão fazer, então, gestão do SUS, né, e vão fazer a disciplina de atenção básica 3, que, caso ocorresse presencialmente, vocês já iam começar a fazer alguns procedimentos nos campos de estágio, né? Vocês já tiveram a experiência com a RT, né? Mas agora já seria um atendimento nos consultórios odontológicos, né? Já teria uma intervenção mais clínica mesmo, né, no estágio. Mas isso, nesse momento, está descartado, né? Então, tivemos que fazer adequações. Bom, e aí, o que é o planejamento para esse estágio? Eu vou casar esse estágio com o nosso outro estágio, que é de gestão, tá? E depois vocês vão entender na medida que a gente for desenvolvendo o estágio. A gente vai, na primeira aula da semana que vem, a gente vai fazer um levantamento, eu estou tentando que algum profissional da rede que está trabalhando lá nas urgências e emergências da atenção básica de Betim, participe dessa aula para falar para vocês como que está lá, né, esse atendimento, como que está sendo, o que eles estão fazendo, se é só drenagem de abscesso, extração, enfim, o que a rede está fazendo agora, né, qual que é o protocolo deles. Isso vai depender, é claro, da disponibilidade dos profissionais participarem. De uma maneira geral, eu tenho um entrosamento muito bom na rede, eu sempre consigo pessoas que aceitem participar. E a minha ideia é que eu quero fazer esse semestre é que, apesar de vocês não estarem, né, presencialmente lá em Betim, fazendo estágio de vocês, que a gente trabalhe com as questões
do nosso campo de estágio, com as questões da saúde bucal de Betim, né, com os dados de Betim, né, falei isso já na aula passada, a gente vai procurar buscar esses dados na internet, tem muita informação na internet relativa a Betim que a gente pode usar para fazer um plano de ação, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, sempre tentando estar mais próximo possível do que acontece lá no campo de estágio, né? Então, gente, esse celular não para de tocar, tá o dia inteiro assim, alguma coisa aí querendo vender alguma coisa, então não reparem. Já tentei desligar isso aí, não estou conseguindo. Então, na aula de setembro, né, eu estou vendo se um dos profissionais lá da rede que está trabalhando no atendimento de urgência e emergência, se vem falar para a gente. Porque é importante a gente entender que tipo de atendimento que está acontecendo lá, o que está sendo feito, né, para a gente imaginar, inclusive, o que a gente vai poder fazer no outro estágio, que vai ser um planejamento para a rede, né? Então, vamos tentar, né, nessa disciplina, no dia 10, também buscar nas bases de dados o que tem de produção odontológica lá nesse período, na atenção primária, né, na atenção básica, se foram extrações, se foram só drenagem de abscessos, né, enfim, vamos trabalhar em cima das bases de dados, tá? E aí, no planejamento que a gente vai fazer, a gente vai estar trabalhando com um rol de procedimentos, né? Vamos tentar estabelecer procedimentos que poderiam ser feitos na rede, procedimentos de baixo custo, procedimentos resolutivos, que a gente poderia estar propondo que o serviço incorporasse. Um deles, né, claro, a gente já trabalhou, vocês tiveram uma experiência, né, boa lá na escola lá me fugiu o nome agora lá daquela, depois de Vianópolis, daquele local lá, naquela escola que vocês tiveram e fizeram o ART, lembra? Que era a escola que mais tinha criança de alto risco, em Betim, né? Então, um desses procedimentos seria o ART, então a gente vai estudar, vai aprofundar na questão do ART, vai ver exemplos, né, de prefeituras, de serviços públicos de saúde bucal que trabalharam com ART, qual foi a resolutividade, para a gente estar incorporando isso ao nosso plano de ação. Teve alguma notícia lá do pessoal que a gente fez o ART, Marcos? Se continua, ficou, as restaurações ficaram, se teve sucesso em relação a isso, teve alguma notícia? Tive sim, a Edilene, que é a coordenadora de saúde bucal, me deu um retorno. Ela falou que os professores, os pais dos alunos ficaram muito satisfeitos, que teve uma reunião lá que eles elogiaram muito vocês, gostaram muito do trabalho que foi feito lá, e ela também agradeceu, porque ela falou que agilizou em muito, tá, o trabalho dos dentistas lá na rede, né, porque a gente conseguiu controlar a doença nas crianças, né, nós deixamos lá os meninos com as cavidades todas seladas, tá? Então, o ART, eu queria que a gente discutisse um pouco mais, que a gente buscasse aí na literatura, isso tudo, né, vai nos ajudar no outro estágio também, né, a fazer essa proposta de um plano de ação pós-Covid, que é uma situação que a gente sabe, ontem a gente falou sobre isso, vai ter muita necessidade acumulada, né? São 6 meses que essa meninada ficou aí sem ver dentista, né? Sem ver dentista, sem ver técnico de saúde bucal, fazendo escovação supervisionada, fazendo flúor, né? Então, aquelas lesões de cárie que eram de esmalte, elas estão lá, estão progredindo, né? Um dos grandes problemas que a gente vai ter aí pós-pandemia são as necessidades acumuladas.
Eu estou percebendo claramente isso no meu consultório, sabe? Assim, no primeiro semestre, praticamente não me procuravam, né? Acho que as pessoas estavam assustadas, com medo de sair, evitando de sair. O que está acontecendo agora? Um tanto de gente com restauração que soltou, com dente que está com dor agora, com sensibilidade, né? Então, as necessidades foram se acumulando e foram agravando, né? Tem Então, muito caso de bruxismo, né? Por causa das tensões nervosas, né? também, né, Alexandre? Tudo isso, né? Restauração com fratura, enfim. Então, Betinha, a gente vai, né? Vai ter lá uma mudança grande. Vocês lembram? O atendimento lá já era, né? Tinha um atendimento muito intenso lá. Os dentistas trabalhavam muito, faziam muitos procedimentos, né? Isso tudo parou. Está tudo parado, né? Mas a doença não está parada, né? A doença cárie está lá progredindo, avançando, né? Então, nesse plano de ação que a gente vai fazer e que eu quero que a gente apresente lá para a coordenação de saúde bucal, a gente vai ter que embasar, né? Se embasar para ver o que a gente pode propor. Então, por exemplo, a ART, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante de ser feito lá, né? Vocês lembram que eles trabalham com os mutirões, né? Então, por exemplo, fazer mutirões para fazer ART nas crianças é uma proposta, né? Claro que a gente vai ter que ter fundamento, né, científico para fazer essa proposta. Então, vamos buscar, quer dizer, né, quais são as experiências de prefeituras, de locais que trabalharam com a ART? O que eles fizeram? Teve sucesso? Não teve sucesso? Enfim, a gente, né, não pode também propor uma coisa do nada, sem ter fundamentação, sem conhecer a experiência de outros locais, né? Então, a gente vai procurar buscar isso na literatura também, em relação a esses procedimentos não invasivos. O flúor, o fluoreto estanhoso também, né? É um procedimento não invasivo que ele promove a paralisação do processo carioso, né? É viável. O que a literatura fala? Vamos ver lá para a gente colocar no nosso projeto, né? Já que a gente não está podendo tá lá com a mão na massa, mas vamos fazer propostas, vamos pensar o serviço, né? Isso é uma outra forma da gente trabalhar os conteúdos do estágio, né? Os programas preventivos de saúde bucal, o que a gente tem? Será que é totalmente inviável, por exemplo, né? Vocês lembram lá do programa Saúde na Escola, que dava as escovas, que a gente levava as escovas, as pastas de dente para as crianças? Lembram disso? Que Betinho teve o programa Saúde na Escola? Então, será que não tem como, né, a gente está encaminhando a pasta de dente, a escova, com uma cartilha, com orientação para as crianças em casa? Ou, né, até a Ana falou ontem, a gente vê se os meninos estão tendo aula à distância e tentar fazer uma parceria lá com a Secretaria de Educação para que vocês possam entrar um dia, né, nessas aulas e levar orientações para eles, né? E aí a prefeitura, de alguma forma, procurar otimizar essa entrega, né, dos insumos, das escovas, da pasta de dente, né? Então, eu acho que a gente precisa também pensar um programa preventivo, a gente também não pode ficar parado, né? Parar a nossa vida totalmente por causa da pandemia. Temos que nos cuidar, claro, né? Mas eu acho que tem coisas que a gente pode fazer, que a gente vai contribuir muito, né? Para minimizar aí os danos em termos de saúde bucal que essas pessoas vão ter por esse isolamento que teve que acontecer, né? Então, vamos pensar nesses programas preventivos, vamos fazer um brainstorm, quais são as ideias, né? A gente sempre
consegue fazer alguma coisa, né? Lembra lá do asilo, que a gente chegou, as escovas estavam daquele jeito? Quer dizer, a gente caminhou, né? A gente consegue fazer as coisas. O asilo tinha aquele consultório que estava lá todo desmontado, quer dizer, hoje tem um consultório que está montado, né? Então, as coisas estão acontecendo. O estágio, ele é dinâmico, a gente está fazendo coisas. Então, eu acho que a gente tem que pensar mesmo, né, o que a gente vai poder fazer nesse momento, o que a gente vai poder contribuir lá com a atenção básica, né? A questão dos grupos vulneráveis, né? Como que vai manter a saúde bucal desse grupo nesse momento? Quando voltar, quem que vai ter atendimento prioritário? Vocês já pensaram nisso? Né? Vão ser quem? Tem que pensar, tem que ter uma proposta, né, para fazer um agendamento aí que promova a equidade, né? Que promova a justiça social, que aquelas pessoas que precisam mais venham a ter o seu atendimento priorizado, né? Uso da teleodontologia para diagnóstico de lesões de mucosa nas instituições de longa permanência de idosos de Betim. Será que a gente pode organizar isso? O que vocês acham? Vocês acham que é viável? A gente não vai poder ir nos asilos, né? Porque, inclusive, a vigilância sanitária está... Viável o quê, professor? Oi? Viável o quê? Qual ação? Diagnóstico de lesão de mucosa. Ah, sim. O que você acha? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Você acha que é viável a gente fazer diagnóstico de lesão de mucosa nos asilos? Ah, nesse momento Usando não, né? teleodontologia? A teleodontologia? Isso. Uai. Não é uma ideia? Mas eles têm a internet, a estrutura, alguém disponível para filmar Tá. essas coisas? Vamos Porque ter que... é interessante, porque o que a gente tem que pensar? Que as coisas agora vão mudar, né? Inclusive Sim. odontologia e tudo. E acho que muitas das coisas que vão mudar é essa parte tecnológica. Então, é até um treinamento que a gente vai fazer para quando a gente realmente o estágio serve para isso, né? Quando a gente for profissional, saber trabalhar com essa tecnologia também. É interessante. Mas aí nós vamos ter que dar o suporte para eles lá, né? Dar o suporte. Exatamente. Mas eu acho interessante, porque esse vai ser o futuro, provavelmente. Eu acho que tem umas câmeras intraorais também, não tem? Mesmo que faz endoscopia, às vezes consegue visualizar a cavidade oral, não é? Sim, não, e a gente vai discutir isso, eu vou dar subsídio para vocês. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma disciplina de estomatologia que ela é virtual. Então, as pessoas, né, têm uma lesão de mucosa, então elas fotografam, encaminham, tá? E aí, né, o profissional que recebe, se ele for um estomatologista, se ele tiver condição, ele vai dar o diagnóstico. Se ele não tiver, ele pode buscar uma segunda opinião, tá? E de uma certa forma, pode até agilizar o atendimento posterior. Agilizar o atendimento, exatamente. Então, eu estou querendo que a gente faça isso nos asilos. Entendeu? Lógico que é o que a Larissa falou, nós vamos ter que pensar em toda a logística, né? Então, vamos ter... porque na literatura já tem trabalhos aí mostrando que a foto com o celular, que ela dá uma resolutividade muito boa, uma resolutividade que dá para a pessoa, né, para um especialista, inclusive, fazer um diagnóstico inicial. No asilo, eu acho que até, assim, pode ser porque, quando for, só para fazer os exames, né, clínicos, porque lá não vai ter aerosol, não vai ter só uma cadeira, né, só um consultório, eu acho que, de repente, é viável, sim.
Não, e eu pensei, mas a minha ideia Mas era... a gente lá é arriscado nós levarmos, né? O vírus. Vírus Eu para lá, pe- então. O que eu Mas pensei... a empresa disponibiliza o teste para nós, né? Não sei. Mas não, eu não Mas pensei da gente... testes ainda não são 100% eficazes. E tem aquela janela, né? Por exemplo, se você for infectado, você fez o teste num dia, 10 dias antes, você poderia estar infectado e não saber, que o teste não dá. Eu tô falando isso porque lá na minha cidade aconteceu isso, sabe? Uma pessoa que trabalha no asilo, pegou o Covid, estava fazendo teste, falou que tinha ficado em casa, que estava tudo bem, mas acabou indo num sítio lá, que rolou uma festa, que cidade pequena é assim, né? Todo mundo fica sabendo de tudo. Então, essa pessoa estava nessa festa, voltou a trabalhar no asilo, e agora, gente, tem mais de 25 velhinhos infectados lá no asilo da cidade. Tá um maior caos, assim, porque são todos de altíssimo risco, né? Então, imagina. Mas eu acho interessante se alguém puder tirar essas fotos mesmo, isso é legal. Isso que eu pensei. Eu pensei da gente fazer, né? Claro que isso tudo a gente vai ter que discutir, vai ter que ter um suporte dos cuidadores, né? Dos cuidadores que já estão... Será que eles colocaram mais cuidado? Não, olha, eu creio que não. E achar também pessoas dispostas para fazer essas filmagens e fotos, né? Pois é, tem toda essa logística que a gente vai ter que pensar. Nesse caso, a gente vai ter que contar com a boa vontade dos cuidadores. Vai ter que contar com a boa vontade deles. Quer dizer, a gente vai ter que, né, encantá-los com o nosso projeto, né? Mas eu não acho que isso seja tão trabalhoso, porque eles já fazem escovação, concorda? Se a diretora do asilo, né, pedir, né, exigir, explicar a importância, os funcionários vão fazer. E eu acho que também é assim, ó, não é de todo mundo que eles vão ter que fazer, né? São daqueles pacientes que tiver com alguma alteração na boca, né? Que deixa, né? E aí a gente pode, né? Nós podemos nos organizar, né? E ter até um plantão. Cada semana, né? Uma dupla, um grupo, fica responsável por buscar, né, ligar lá, pedir, né, cobrar dele se teve alguma coisa, se não teve, se teve, pedir para mandar por WhatsApp mesmo. Né? E aí nós vamos ver a imagem e vamos discutir, né, qual que é a lesão, os possíveis diagnósticos, as hipóteses diagnósticas. Se a gente vê que é necessário, a gente faz o encaminhamento. E a gente pode fazer uma fichinha básica, né, para eles preencherem os dados, nome, sexo, etc. E também, se der certo, é até bom que dá para atingir mais do que um asilo, né, se for o caso. A gente pode pegar os asilos de Betim, né? E eles estão precisando, né? Porque a situação lá tá bem complicada. Então, assim, eu acho, esse projeto, eu fiquei assim, esse projeto lá da Federal de Santa Catarina, eu até falei com o Bernardo, eu acho que seria uma coisa muito interessante da faculdade pensar em ter um projeto parecido, né? Porque é muito interessante que lá os alunos, eles fazem um plantão virtual. Olha que bacana, cada semana, né? Uma dupla fica lá no plantão virtual. Então, ele fica lá, ele tem que acessar lá, olhar o que chegou, né? E já fazer os encaminhamentos. Isso agiliza em muito o serviço também, né? Ao invés de WhatsApp, pode ser e-mail, que mais de uma pessoa vai ter acesso, alguma coisa assim. Isso. Ou pode ter um grupo, vamos supor, entendeu? Grupo de estomatologia do estágio Atenção Básica 3. Pronto, aí está todo mundo lá. Aí a gente faz uma escalazinha. Cada semana, fulano de tal
fulano de tal, ou uma dupla, ou individual, tá lá no plantão. É um plantão virtual, então ele tem que conferir ali. E é bom né? até para todo mundo ver o caso de todos, né? Para discutir. Sim, sim. Né? O caso vai ser discutido, né? E se a gente vê que tem necessidade de fazer um encaminhamento, a gente vai fazer o encaminhamento. Né? Esse programa, eu achei ele super bacana. Acho que é uma coisa que assim, independente de Covid, de pandemia de Covid, é uma coisa muito interessante. Porque eu acho que aí também entra a questão da teleodontologia, Larissa. A gente consegue trabalhar com a teleodontologia, uma forma de vocês começarem a trabalhar com a teleodontologia. Que vai ser daqui para frente, né? Eu acho que só tem a crescer. E eu acho que é legal também, bacana, vocês trabalharem no sistema de plantão, sabe, assim, para criar em vocês já essa responsabilidade do que é um plantão, né, que você tem que estar ali disponível para estar avaliando os casos, para estar fazendo os encaminhamentos necessários, né? Então, assim, essa ideia me encantou. E eu acho que, assim, a gente conversando, né, levando essa proposta para as instituições, eu acho que a gente vai ter um retorno bom. Né? Então, essa ideia eu quero que a gente leve ela para frente, né, que organize. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso acontecer 100% nesse semestre, mas eu estou querendo que essa seja uma proposta desse estágio a partir de agora. Né? Vocês vão dar o pontapé inicial, se for o caso, e o semestre que vem eles continuam nesse esquema, sabe? Assim, sempre de ter o plantão virtual e de estar fazendo o acompanhamento das alterações de mucosa, de tecido mole, que é uma coisa importante, né? Então, um outro foco também que a gente vai poder trabalhar é com material, né, de orientação aos usuários para acessos ao atendimento de urgência lá, né? Será que os usuários estão sabendo, né, onde que está sendo os atendimentos de urgência? São só 3 unidades que estão trabalhando, eles estão conseguindo chegar aos atendimentos de urgência, como que isso está funcionando lá em Betim, né? Então, é uma outra perspectiva que a gente vai poder trabalhar aí, tá? Então, a gente vai também, né, ver uma maneira de divulgar os links de acesso às informações e diagnóstico, tá? Vamos trabalhar nessa perspectiva, né? E pensar numa agenda de retomada de atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Levar uma proposta também para a coordenação de saúde bucal. A partir de novembro, também, mesmo que Betim não retorne, tem uma perspectiva de vocês iniciarem algum trabalho de campo, ainda é perspectiva, tá, gente? Porque tem muita coisa acontecendo, as coisas estão mudando muito rápido, mas tem uma perspectiva de vocês fazerem algum trabalho de campo lá no Hospital João 23, que é o hospital que eu trabalho, né? Semestre que vem vocês já vão ter um estágio que é em odontologia hospitalar, eu já estou escrevendo um projeto para que esse estágio aconteça lá no Hospital João 23. Então, se eu tiver, né, se tudo acontecer como parece que pode acontecer, tá? Para isso vai depender de uma liberação da direção do hospital, né? Eu pensei da gente também começar a fazer alguma coisa lá, caso não haja, né, essa volta Betim, porque se tiver a volta Betim, a prioridade nesse semestre é continuar lá na atenção básica, porque a disciplina é atenção básica, né? A atenção hospitalar, ela vai acontecer para vocês no semestre que vem. É uma disciplina que vocês fazem no 9º período. Então, caso não volte, eu estou pensando em tentar fazer uma retomada com estágio presencial
no final do ano lá no hospital. Mas para isso aí eu vou precisar da autorização da direção lá do hospital. Talvez algum de vocês faça lá, não no Hospital João 23, porque o Hospital João 23, o Hospital João Paulo II e o Hospital Amélia Lins, que são aqueles 3 hospitais da rede FMI que ficam ali em volta, né, no entorno ali da Faculdade de Medicina, eles se uniram, agora é um complexo hospitalar. Então, ainda que não seja possível ir ao Hospital João 23, caso a Luciana, que é a nossa diretora, autorize, tem a perspectiva de ir ao Hospital João Paulo II, que é um hospital de pediatria. É um hospital muito bom também, com uma equipe muito boa, e que está, assim, doido para ter dentista trabalhando lá com eles também. Porque eles têm muita demanda, tem muita coisa para fazer, né, lá no Hospital João Paulo II. E também no Hospital Amélia Lins, a gente pode conseguir, né, inserir vocês lá, mas isso vai ser bem ao final do ano, porque nesse momento ainda está um pouco complicado para ir, não só pela questão da Covid, mas até porque os hospitais eles estão passando por uma reestruturação, né? Eram hospitais que trabalhavam isolados e agora eles passam a trabalhar conjuntamente dentro de um complexo, tá? Então, né, caso a gente não consiga esse retorno lá em Betinho, o que eu quero tentar é pelo menos que vocês consigam fazer uma parte, né, do estágio já na odontologia hospitalar. É claro que, né, a odontologia hospitalar vai ser digamos que a menina dos olhos do estágio, né? Porque a gente tem essa inserção nos hospitais, então a gente vê a necessidade, né, do profissional de odontologia estar inserido no hospital. A gente vê o quanto que faz falta, né? Aquela coisa, né? Quando quem tem um olho, como que é? Em terra de cego, quem tem um olho só é rei, né? Então, as pessoas não veem a necessidade do dentista no hospital, mas para a gente que está lá, a gente vê que é um campo que é necessário e que é muito rico ainda, que precisa ser trabalhado. Então, a minha ideia é inserir vocês nesse campo de estágio, tá? Então, é basicamente esse o delineamento que a gente vai trabalhar. Muita coisa vocês estão vendo, né, que a gente vai ter que negociar, vai ter que buscar, tá? Mas são espaços, né, onde a gente tem pessoas, né, que estão interessadas e que vão nos ajudar a trilhar esse caminho aí, né? E eu estou aberto a ouvir sugestões de vocês também, tá? Se vocês tiverem alguma ideia em como trabalhar alguma coisa, pensarem, né, que alguma coisa é necessária, né? A gente está aqui para ouvir também e para tentar tocar os projetos juntos, né? E ter sucesso nos nossos projetos, tá? Não tem nada, né, que nesse momento, principalmente, não tem nada que não esteja totalmente fechado, que não seja aberta aí a discussão. Ok? E aí, eu quero ouvir vocês, né? Larissa já falou, Alexandra já falou, tava com saudade da Alexandra. Sério, Arthur, gracinha. Pois é, Só a Alexandra... Aí, ó, com saudade mas de a Alexandra, ela é marcante, viu? Porque ela sempre tem uma colocação para fazer, né, Alexandra? Eu não sei, se ela for boa, eu fico feliz. São boas. Mas é que o Marco Túlio, inclusive, quando essas equipes de saúde voltarem, estamos aqui pensando, elas mesmas já podem entrar em contato através do WhatsApp também, das filmagens, e mandar para os dentistas para ver demanda, né? Para não precisar levar a criança
o público em geral, ou até o posto de saúde, né, até as unidades, para fazer os tratamentos. Seria uma coisa mais ágil, né? Porque como a demanda vai ser grande, ou os alunos, ou a equipe de saúde sai, faz essas visitas, né, um mutirão, e vê quem realmente vai ter necessidade de ir, né, ao posto. Eu acredito que assim, o ART vai ajudar. Acho que a gente vai ter que enfatizar muito o ART. Porque se a gente pelo menos conseguir fazer aquilo que a gente fez lá na escola, né? Você consegue manter essas crianças aí com a doença controlada até a coisa estabilizar, que vai demorar, né? Vai Com demorar. certeza, né? E até todo mundo ter acesso a essa vacina, né? Porque aí depois começa a faltar, né? Aí tem esses poréns todos, né? Tem Eles estão falando que pode, inclusive, faltar insumo para vacina, né? Pois é, tem isso também. Já estou pedindo para fazer as previsões, né? De quanto que eles querem, mais ou menos, né? O professor, falando Oi. nisso, você deu a dica ontem, eu comprei um monte de agulha, seringa e agulha para injeção, para tomar vacina. Mas não precisa comprar um monte, não, Renata. Pode comprar assim, né? Para família. Mas é porque aqui em casa é muita gente. Mas eu comprei também. Eu comprei porque já várias pessoas falaram que pode faltar, né? Então, é melhor a gente se prevenir, né? Você já pensou depois de esperar essa vacina um ano praticamente parado, chega a vacina e você não pode tomar a vacina? Porque não tem agulha, não tem seringa? Né? Tenha dó, né? Professor, o senhor falou em sugestões, o senhor falou em casa a gente estagiar no hospital infantil, às vezes fazer um mutirão também para fazer a RT, fosse interessante. Sim, é uma ideia. É uma ideia interessante. O hospital de campanha, pode ser a menina toda lá, resolve esse problema. A sua fala ficou toda picada, Alexandre. Nós vamos lá para o hospital de campanha, no Expo Minas, com os meninos todos, e resolvemos problemas. Faz a RT em todo mundo, né? Tu vai ficar lá na fila, a gente resolve isso aí num dia, você vai ver. Lá em Betim, os dentistas estão trabalhando com teste SUAB. A maioria... Betim tem 70 dentistas na rede, né? A maioria deles está trabalhando com SUAB. Os consultórios estão quase todos parados. É como se a odontologia não tivesse... Né? Eu conversei com o Stephanie e falou, é como se a odontologia tivesse parado. Não está fazendo atendimento. Está tudo parado. Então, assim, o pós-pandemia... Oi. Desculpa. Nesse caso aí, para a gente, no escaparado, para a gente vai ser bom. Vamos ter uma demanda bem grande, né? Então, vamos ter oportunidade de aprender mais. Inclusive os consultórios particulares, né? Vocês vão formar aí com tanto de gente precisando de atendimento, né? Com certeza. Porque não é ruim, né? É a Indiara que está falando agora. Tá bom, Diara? Tá com saudade de você também, Diara? Não é só da Alexandre que eu tenho saudade, não. Estou começando a desconfiar que isso aí não está me colando uma coisa boa, não, esse sentimento, hein? Já tem ciúmes, não, Alexandre. O professor tem um coração enorme, né, professor? Cabe todo mundo. Eu já falo demais, né? Eu estou procurando falar menos hoje, mas os consultórios particulares, eles estão atendendo, professor, e tipo assim, eu precisei de tratamento e estava ligando, assim, não estava nem encontrando horário. Uhum. Não. E eles estão fazendo aerosol com caneta de alta rotação,
estão, lógico, usando assim todas aquelas paramentações, né, que já teve, né, do CRO aí, para os dentistas poderem usar, tanto a touca no paciente, a touca do pé, que eu não sei como é que chama aquele negócio, esqueci. Propé. Isso. Com todos esses EPIs. EPIs, mas eles estão trabalhando, e estão trabalhando muito. E eu vi uma reportagem não, um artigo que saiu até no estado de Minas, eles publicaram no estado de Minas, que o profissional da saúde que está menos contaminando no mundo são cirurgião dentista. Tem, assim, a odontologia, desde o HIV, né, a gente já é muito mais focado no aerossol, e muito mais que médico, viu, gente? Muito mais que médico. Isso que eu já conversei, que a gente estava conversando, porque eu estava conversando com meu pai, a gente chega no médico, o médico não está de máscara, não está de luva, de nada, não tá, nem jaleco direito eles usam. Quando usa um jaleco sujo que deixa lá no consultório dele um ano inteiro. Então, assim, o cirurgião dentista, não, a gente já tem essa. A gente faz cirurgia toda vez que o paciente entra, né? Que a gente vai tratar o paciente, é uma cirurgia. Né? A gente já vai entrar em contato com sangue, com bactérias. Então, assim, me surpreendeu quando eu li esse artigo, mas depois eu fui pensar, falei assim, não, o cirurgião dentista realmente ele já tem esse costume do uso do EPI bem antes, né, da Covid. Por causa da AIDS, né? A AIDS foi assim, uma época que foi uma pandemia também, porque foi uma pandemia, né? Que ela fez com que mudasse totalmente a forma de trabalhar. Antes da AIDS, as pessoas não usavam máscara, não usavam luvas. Então, a gente já se adequou desde a pandemia de AIDS, que foi lá no início da década de 1980. Né? Então, a gente já era mais cuidadoso. É muito difícil você ver o que você falou, né? Médico usando luvas, usando máscara, não é uma rotina. O dentista, não, ele já tem isso incorporado ao dia a dia, né? Nós já temos isso como uma rotina nossa. Claro que agora a gente está tendo que ter mais e vai ter que ter cada vez mais cuidado, né? Sim, sim. Agora também, gente, não tem ainda nenhum estudo que mostrou, tá? Que dentista contraiu Covid trabalhando. Não tem, né? A gente supõe que o risco é maior porque gera aerossol, né? E o aerossol, né? Ele é o meio do vírus se transportar aí, né? No ambiente. Mas que tenha uma comprovação científica que o dentista contaminou trabalhando, ainda não tem, né? E eu acho que eu tenho comentado muito isso com a Esther, a gente é muito mais cuidadoso que os outros profissionais. Já tem uma tradição. Essa coisa de ficar com máscara, né? A gente já tem esse costume, isso já é rotina nossa.
Assim, desde a primeira clínica, até quando a gente começou a pré-clínica, lá na pré-clínica a gente tinha que ficar de óculos, luva, máscara, aquilo ali me dava um ódio tão grande. Mas, assim, é por causa da importância desse hábito quando a gente fosse para a clínica, né? Porque, por exemplo, você trabalhar com instrumental sem luva é muito melhor. Você tem um tato ali muito melhor, mas você tem que aprender a trabalhar com instrumental com a luva, porque não tem como você, quando você for trabalhar com seu paciente, você trabalhar sem luva, você vai ter que trabalhar com a sua luva. Então, eu nem uso a luva que o Pitágoras fornece, porque ela dança na minha mão. E aí eu não consigo ter firmeza para poder fazer os procedimentos. Então, eu compro a minha luva, que a minha luva é PUPP, e aí... Só um momento, professor, que deu um problema aqui. Pessoal. Caiu a internet, né? Não, eu estou te ouvindo. Ah, tá. Então, assim, é muito melhor eu trabalhar com a minha luva, conseguir achar o meu tamanho e conseguir fazer o meu procedimento com ela. Então, é só isso, pessoal, que eu ia falar. Você deu uma risadinha aí, mas depois você conta para nós por que dessa risadinha no final. O que está acontecendo aí? Então, gente, né, a proposta do estágio é esta, tá? E a gente está aqui aberto a sugestões, ok? O AVA agora parece que já está liberando, né? Eu devo postar todo o material de vocês no final de semana, tá? E mando também por WhatsApp para Ana Cláudia, ok? Em relação à disciplina lá de TCC, então estou aguardando só a confirmação de vocês de que a gente vai funcionar daquela forma. Arthur, você já sabe se os temas vão ser sorteados, temas livres, se vai ser revisão de artigo, você já tem noção de alguma coisa? Alexandra, eu tive acesso ao manual ontem, mas eu não tive tempo de ler ainda. Eu vou, nesse final de semana, eu vou inclusive reunir com algumas professoras também, que são professoras de TCC, lá da instituição, para ver como que está funcionando nos outros cursos, sabe? Mas em relação ao tema, eu até coloquei já lá no Microsoft Teams, depois eu quero que a Ana Cláudia confirme se ela recebeu lá, como uma tarefa para a aula que vem, vocês já irem pensando em qual problema que vocês gostariam de trabalhar no TCC, porque me parece que o TCC que eu conversei ontem é que esse TCC ele é individual. Então, tem que ver o tema que você vai escolher para trabalhar, Alexandra. Pois é, o tema vai ser livre, né? Vai ser, tem que ser. Tem que, olha, TCC, gente, projeto de mestrado, de doutorado... Porque tem umas coisas que eles sorteiam, né? Não tenho muita certeza. Não, sabe? Não? E eu acho que tem que ser livre, porque você vai trabalhar com isso aí um bom tempo, então tem que ser alguma coisa que você queira trabalhar, que você goste de trabalhar, não tem condição de sortear,
definir esse não. Claro que, né, nessa próxima aula vocês vão pensar quais os problemas que vocês gostariam de né, desenvolver durante o TCC. Claro que tem coisa que eu vou falar, ó, isso não dá, porque isso demanda muito tempo, é um tipo de estudo que você vai ter que fazer um ensaio clínico, ou você vai ter que acompanhar paciente aí durante 3 anos, enfim, né? E vai ter orientador, Marco Túlio, nesse momento, não? Como é que... Não, Acho que explica depois. Tem orientador, sim. Tem um tutor. Vocês não tiveram contato ainda com o tutor, gente? Ninguém procurou vocês? Não. Não. Oi? Até ontem, que nem eu tinha explicado, a gente estava cego em relação ao TCC, né? Porque a gente não tinha tido informação nenhuma de como seria feito e tudo. Eu também estava meio cego, confesso para vocês, mas agora eu já estou com o manual que eu vou ler, tá? E já procurei me informar com os outros professores, né? Porque a turma de vocês é a primeira. A odontologia é a primeira turma que vai desenvolver o TCC. Não seria melhor uma revisão de literatura? Pois é, eu falei um pouco disso para os meninos ontem, né? A revisão também é importante, né? Uma revisão de literatura bem feita, ela é valorizada. Agora, para publicação, se você quiser fazer um artigo e publicar, é mais difícil, tá? Porque as revistas não valorizam. E aí, eu vou falar de novo, né? É o que mais conta no currículo para uma seleção de mestrado, para uma seleção de doutorado, para uma seleção de professor. É o que mais conta no currículo são as publicações. Então, quem fizer monografia, quem fizer revisão de literatura, vai ter mais difícil para publicar, é mais difícil para publicar. Eu já participei de uma reunião lá no Pitágoras, logo que eu entrei, que o coordenador acadêmico falou, não, é só revisão de literatura, porque revisão de literatura não precisa de comitê de ética é complicado e tal, mas isso, assim, o comitê de ética hoje, ele não pode ficar mais de um mês com um projeto, né? E outra, você pode fazer, e eu até citei um exemplo para vocês, um estudo em que você trabalhe com dados secundários, com dados públicos, tá, que estão disponíveis, né, que você não vai coletar dados em humanos, né, não vai ter nenhum tipo de interação, né, com os sujeitos da pesquisa. Então, você pode, por exemplo, né, trabalhar com dados do ESUS, lá da produção odontológica de Betim mesmo, que são lançados. Então, você pode comparar, por exemplo, vamos supor, né, confecção de prótese total em idosos em Betim, lá de 1900 não vou falar, né, mas 2015 a 2020, entre homens e mulheres, você pode olhar quem fez mais dentadura, se foi homem, se foi mulher, entendeu? E isso não envolve comitê de ética. Por quê? Porque você só precisa de ter o comitê de ética quando você vai coletar informações de humanos, né? Porque é o comitê de ética, de ética em pesquisa com humanos, quando você vai coletar informações no todo, ou em parte, ou avaliar prontuários que têm dados de pacientes, aí você precisa de passar pelo comitê de ética. Quando você trabalha com esses dados que são públicos, que estão disponíveis na internet, você não precisa. E muitas vezes esses dados te possibilitam escrever ótimos artigos. Então, tem que pensar nisso tudo no momento
de definir seu tema. Tá? Então, quem tem, né, aí vontade de continuar na vida acadêmica, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, tem vocação para seguir a carreira acadêmica, ser professor, né, eu acho que é melhor se esforçar para fazer um TCC que vai gerar um artigo. Essa semana, eu publiquei um artigo de um TCC de uma aluna da UFMG, que foi minha bolsista de iniciação científica, numa revista A1, nacional. Né? Então, ela escreveu o TCC, depois ela adequou ele ao formato de uma revista, a gente mandou para a revista e publicou. Tá? Então, o TCC, né, a gente vai ter que seguir o modelo da instituição, mas nada impede que você transforme esse TCC em um artigo científico. Então, a grande vantagem, né, de desenvolver o TCC é a perspectiva de você também publicizar esse trabalho numa revista científica, porque isso vai contar muito para o seu currículo. Então, todas essas questões têm que ser pesadas. Então, quando vocês forem definir o tema, pensem nisso. Quer dizer, eu quero só escrever um TCC e pronto, acabou, entreguei ele e eu não vou querer mesmo fazer esse negócio de escrever artigo, eu quero ir para o consultório, trabalhar no consultório, eu não tenho vontade de dar aula, tudo bem, né? É sua escolha. Agora, se você pensa em continuar estudando, em, né, ter uma carreira acadêmica, e é mais interessante fazer alguma coisa que seja fácil de publicar. Os próprios tutores também vão nos orientar se o nosso TCC está a nível de virar um artigo, né, e ser publicado, né? Eu acho que tanto o aluno quanto o tutor vai empenhar para que isso aconteça, né? E eu também estou aqui vou estar aqui para ajudar. Então, por isso que eu quero que vocês... porque a primeira coisa que você tem que fazer é definir um tema. Agora, né, como vocês estão começando, então, às vezes, vocês não conseguem delimitar o objeto de estudo de vocês. É isso que a gente fala. Né? Você quer fazer uma coisa grande demais que é impossível. Eu acho assim, Marco Túlio, que eu estou vendo é a falta de prática, a falta de vivência clínica para que a gente defina um tema, né? Eu acho que se a gente tivesse uma experiência maior até então, talvez ficaria mais fácil, né? Assim, eu quero falar sobre tal assunto. Então, por isso que eu perguntei se o tema ia ser sugerido, sorteado. Eu, por exemplo, assim, eu tenho, né, eu tenho uns 3 casos clínicos lá no hospital que eu quero escrever. A gente sempre quer escrever, né, e nunca tem tempo para fazer as coisas. Mas eu tenho coisas que eu posso sugerir, que eu quero desenvolver. Eu acho que assim, poderia o senhor e os outros professores, se tiver isso, né, que se tiver algum aluno sem um tema ainda, né, Se tiver uma pessoa que não está sem projeto nenhum, a gente pode ajudar. Isso, né? Porque aí facilita para você que gostaria de escrever o artigo para o aluno, né? Eu tenho, claro que eu tenho, né, eu estou trabalhando com os dados da Covid lá no hospital, que isso pode virar um TCC, pode virar um artigo, né? Então, tem muito material que pode ser usado para escrever um TCC, tá? Agora, é importante que vocês pensem, né, o que vocês gostariam de escrever, o que vocês têm dúvida. Porque também, você ficar aí praticamente 2 anos estudando e escrevendo sobre uma coisa que você não gosta, não dá, né? Tem que ser alguma coisa que seja atrativo para vocês também. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de fazer resina, aí vou falar com ela para escrever sobre extração de dente ciso. Né? Vai rolar, não, isso é pro Lucas. Então, aí não dá, né? Então, por isso que no próximo encontro nosso,
Eu estou só aguardando a confirmação aí da Ana, mas parece que vai ser mesmo, né, às 18, na quinta, a gente já converse sobre isso e discuta mesmo que os temas que vocês estão trazendo e pensando se tem viabilidade, porque também tem que ser alguma coisa que você consiga fazer nesse espaço de tempo aí, né? Você não pode ficar agarrado com o TCC. Você tem que desenvolver isso naquele período, entregar e pronto. Porque É porque eu entrei lá no AVA, eles, não sei se vai mudar, né? Que mexeram nele. Você tem etapas a serem cumpridas até o final do quinto ano, né? Do 10º período. Parece que primeiro agora a introdução, o problema, essas coisas assim. Exatamente, pois é, por isso que eu estou pedindo vocês já para pensar no problema. A primeira coisa é você ter um problema. O que é que até hoje na odontologia você queria aprofundar, queria estudar, que você tem dúvida, que você acha que você pode escrever alguma coisa, né? E aí sempre pensando nisso, não pode ser uma coisa tão complexa que você não vai dar conta de fazer no espaço de tempo que vocês têm, né? E uma coisa que você goste, porque você ficar lendo artigo de uma coisa que você não está achando bom, não vai sair uma coisa boa, né? Tem que ser alguma coisa que você goste de trabalhar. Então, temas que você tem interesse em trabalhar, né? Eu tenho dados de paciente de um trabalho que eu fiz, inclusive, com a enfermagem lá no hospital, que a gente está para escrever, que é uso de própolis em lábio de paciente queimado. Eu tenho algumas coisas que eu quero publicar ainda, e aí, claro, né? Quem tiver sem tema, depois a gente pode conversar, pode ver isso. Tem os dados da Covid, tem algumas coisas. Mas vocês têm que trazer para mim também o que vocês estão pensando, justamente por isso, né? Porque o ideal é que vocês trabalhem com alguma coisa que vocês gostam. Imagina se fazer uma revisão de literatura, ficar lendo 20, 30 artigos de uma coisa que você não gosta. A gente poderia, no caso, mandar os temas para você no seu WhatsApp, você ir analisando para ver para quem você pode mandar os nossos orientadores futuros. A gente vai discutir isso, eles, né, em sala, porque aí, à medida que a gente for discutindo, as pessoas já vão começando a entender como que é essa delimitação do tema, entendeu? Uhum. Né? Porque aí eu vou falar, ó, isso aqui, o problema é esse, aí vocês vão entendendo melhor como que a gente escolhe. Porque, às vezes, a gente pensa num tema que ele é muito abrangente. Eu acho que aí, no caso, teria que delimitar esse tema, né? Às vezes você tem que fazer um recorte. Às vezes o problema é que o aluno chega com uma coisa muito grande e aí a gente vai enxugando, até ficar uma coisa que é viável dele fazer, né? Uhum. Tem que ser uma coisa que seja viável de você fazer no espaço de tempo que você tem. Sim. Vamos supor, você quer, sei lá, ver levantamento de seio maxilar em pacientes idosos do sexo masculino que têm determinada doença. Imagina, você vai ter que procurar os pacientes que têm a doença, aí você vai ter que ver os pacientes que têm aquela doença, que precisaram fazer levantamento de seio maxilar. Então, tem toda essa questão, né? É isso que é o delineamento, né? O delineamento do tema que a gente fala, né? Sim. Às vezes está muito amplo, você tem que diminuir. Então, às vezes, você vai fazer uma revisão de literatura sobre levantamento de seio maxilar. Pronto. Sem aprofundar tanto no assunto. Beleza. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? A tarefa da semana que vem, por enquanto, é pensar nos temas do TCC e nos encontramos de novo na quarta. Ok?
Ok, boa noite. Ok, obrigada. Obrigada. Nada, boa noite. Até quarta.